O vento soprava do norte, carregando o cheiro metálico da chuva misturado com o pó velho do deserto. O céu, de um cinza pesado, ameaçava despencar sobre o rancho de Elias Harper, um pedaço esquecido de terra, cercado por tábuas gastas e lembranças que teimavam em não morrer. Elias fincava a pá no chão duro, o suor descendo em linhas finas pelo rosto marcado de sol. À sua frente, a carcaça inchada de uma vaca jazia sob as moscas. Era o terceiro animal perdido naquela semana. As nuvens prometiam tempestade, mas o que vinha do horizonte não era chuva, era presságio. Ele parou, apoiando-se na pá, os olhos varrendo o horizonte rachado. O silêncio ali era uma coisa viva. Só o rangido do vento nas ripas do celeiro e o mugido distante de algum bezerro perdido. Foi então que ouviu o som. Fraco, irregular, como um trovão que erra o caminho, o trotar de um cavalo. Virou-se devagar. Um cavalo vinha do desfiladeiro, sem cavaleiro, coberto de poeira e com o flanco manchado de sangue. Elias franziu o senho. Soltou a pá e caminhou em direção ao animal, o passo pesado sobre o chão seco que estalava sob suas botas. O cavalo parou alguns metros à frente, arfando, os olhos arregalados de medo. Amarrada à sela, uma mulher, ou o que parecia ser uma. O corpo pendia de lado, o vestido rasgado, o rosto oculto por mechas de cabelo loiro sujo de areia. Elias sentiu o coração bater mais rápido, um ritmo que ele não ouvia há anos. Aproximou-se com cuidado, segurando as rédeas. Ei! Murmurou, a voz rouca de quem há muito não falava com ninguém. A mulher não respondeu. Ele a desamarrou e a pegou nos braços. O peso era leve, como o de alguém que já quase não pertencia ao mundo. A pele dela estava fria, o pulso fraco. Tinha um ferimento no ombro, bala, pelo que ele pôde ver, e marcas nos pulsos, como se tivesse sido amarrada. Elias olhou em volta, instintivamente. Ninguém à vista. Só o vento, varrendo o deserto. Levantou os olhos para o céu. O primeiro trovão rugiu, e o cheiro de chuva misturou-se com o do sangue. Maldito seja o dia, resmungou, colocando-a sobre o cavalo e guiando os dois de volta para o rancho. Enquanto caminhava, lembranças antigas vinham como fantasmas. A guerra. O barulho dos canhões. O som dos homens morrendo com o nome de alguém nos lábios. Elias havia deixado tudo para trás quando a guerra acabou, ou assim pensava. Mas ali, no meio do deserto, com o corpo de uma estranha nos braços, percebeu que o passado nunca fica enterrado. Ele apenas dorme, esperando ser acordado. Quando chegou à varanda do rancho, a chuva começou a cair grossa, golpeando o telhado de zinco como pregos. Levou-a para dentro. A casa cheirava a madeira velha, café frio e solidão. Deitou-a sobre a cama, junto à janela. A luz que entrava era cinza, morrendo antes de tocar o chão. Tirou o casaco e começou a limpar o ferimento dela com o pouco de uísque que tinha. A mulher gemeu, fraco, e abriu os olhos por um instante. Olhos azuis, profundos como lago em sombra. Tentou falar, mas só um som rouco escapou. Quietinha, disse ele, enfaixando o ombro com um pano limpo. Tá segura agora. Mas a palavra segura soou estranha em sua própria boca. Nada naquele deserto era seguro. Elias olhou para o rosto dela, tentando adivinhar de onde vinha. As roupas eram de cidade, tecido fino, costura cara. O tipo de gente que nunca deveria estar cavalgando sozinha naquele fim de mundo. Do lado de fora, o cavalo relinchou, inquieto. O rancheiro se ergueu, foi até a janela. A tempestade rugia, mas no meio da cortina de chuva, jurou ver um clarão distante, talvez um raio, talvez fogo. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. A mulher se mexeu na cama, murmurando algo que ele não entendeu. Ajoelhou-se ao lado dela, tentando ouvir. Desta vez, ela sussurrou mais claro. Eles vão me achar. Elias ficou imóvel. Quem vai te achar? Nenhuma resposta. Só o som do vento batendo na porta, como se alguém estivesse tentando entrar. Ele puxou a manta até o pescoço dela e ficou de pé, observando a chama trêmula do lampião. Lá fora, o trovão rugia de novo. E, por um instante, Elias Harper teve a nítida sensação de que o inferno havia encontrado caminho até seu rancho. O vento não cessou durante a noite. Uivava pelas frestas das janelas como um animal ferido, empurrando a chuva contra as paredes de madeira do rancho. Elias Harper permanecia sentado ao lado da cama, observando a mulher respirar,
devagar, entrecortado, como se cada fôlego fosse uma luta perdida. O lampião projetava sombras longas pelas paredes, dançando sobre o rosto dela. A cor pálida da pele contrastava com o sangue seco nas ataduras que ele improvisara mais cedo. O relógio da cozinha marcava quase meia-noite. Elias não dormia havia 2 dias, mas o cansaço não vencia a inquietação. Foi então que ela se mexeu. Um movimento pequeno, um gemido contido. Elias se inclinou, o coração apertado como se temesse o que viria. Os olhos dela se abriram, azuis, frios como o amanhecer sobre a neve. Demorou um instante para entender onde estava. Quando viu o rancheiro, tentou se erguer, mas ele a conteve com um gesto calmo. Fique quieta, disse ele, em voz baixa. Você levou um tiro. Tá segura aqui. Ela o encarou, confusa. O olhar dela oscilava entre medo e desconfiança. Por fim, a voz dela saiu, fraca, rouca. Não, não deixe eles me acharem. Elias sentiu um arrepio subir-lhe pelo corpo. Eles quem? Mas ela já fechava os olhos de novo, o corpo relaxando, como se a simples lembrança de eles fosse peso demais para suportar. Ele respirou fundo, puxou o cobertor até o queixo dela e se levantou. Foi até o armário buscar mais bandagens e um pouco de água quente. Enquanto trocava os curativos, reparou em algo que o fez parar. Não era só o ferimento de bala. Nos braços e nas costas dela havia marcas, cortes finos, em linhas retas, como se alguém houvesse desenhado dor sobre a pele. Não eram ferimentos de luta. Eram feitos com método, com intenção. Elias desviou o olhar, apertando os punhos. Já tinha visto coisa parecida, nos campos da guerra, nos prisioneiros que voltavam sem alma nos olhos. Tortura. Por um momento, pensou em deixá-la dormir. Mas o olhar dela se abriu novamente, frágil, porém firme. Por que me ajudou? Perguntou. Elias hesitou. Por que ninguém mais ia fazer isso? Ela tentou sorrir, mas o esforço doeu. Você não me conhece. Também não conheço o deserto, mas ainda assim caminho por ele. O silêncio se instalou entre os dois, pesado, apenas o som do vento e do tinido leve da chuva batendo no telhado. Depois de um tempo, ela murmurou. Você acredita em redenção, Sr. Harper? Ele se virou, surpreso por ela saber seu nome. Como sabe quem eu sou? Li numa carta, havia um envelope na mesa. Elias soltou um resmungo e voltou a se sentar, olhando para o chão. Redenção, repetiu. Acho que o deserto não redime ninguém. Ele só esconde os pecados até o vento resolver desenterrar. Os olhos dela brilharam com algo entre tristeza e alívio. Então estamos no lugar certo. Ele franziu o senho, mas não perguntou mais. Algumas verdades, aprendeu, só machucam quem tenta ouvi-las. Lá fora, a tempestade parecia se afastar, mas o vento continuava. Elias se levantou para reforçar as trancas da porta. Ao fazer isso, ouviu algo. Um som diferente. Um estalo, como galho quebrando, mas ali não havia árvores. Ele se moveu até a janela, o rifle pendurado no ombro. A escuridão do deserto era densa, quase viva. Por entre a cortina de chuva, viu um vulto. Talvez uma sombra, talvez o medo ganhando forma. Malditos coiotes, murmurou. Mas a frase soou fraca até para ele. Voltou para junto dela. A mulher, Clara, como descobriria mais tarde, o observava. Tem alguém lá fora? Perguntou. Elias não respondeu de imediato. Talvez. Mas ninguém que queira amizade. Ela respirou fundo, fechando os olhos. Eles não param. Mesmo quando você pensa que fugiu, eles ainda te caçam. Quem são eles, Clara? Ela abriu os olhos. Pela primeira vez, ele ouviu o nome dela. Clara. É assim que me chamavam, antes. Antes do quê? Ela desviou o olhar, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Antes de me tornarem o que sou agora. Elias sentiu o peso daquela frase no peito. Não havia mais nada a dizer. Ficaram em silêncio por longos minutos. Então, do lado de fora, veio outro som. Desta vez, não era o vento. Era o som claro e ritmado de passos. Passos de homem. Elias pegou o rifle e apagou o lampião com um sopro rápido.
A escuridão engoliu o quarto. Clara apertou o cobertor contra o peito, os olhos arregalados. Os passos se aproximaram, depois cessaram. O vento voltou a uivar. Elias permaneceu imóvel, o dedo firme no gatilho, o coração batendo pesado. Nada. Nenhum som. Só o silêncio, o tipo de silêncio que carrega a ameaça. Lentamente, ele se virou para ela. O pouco de luz do luar desenhava o contorno do rosto dela. Ela o encarava, os lábios tremendo. Se eles entrarem, a voz dela era quase um sopro, me mate rápido. Elias manteve o olhar nela, imóvel, sem saber o que dizer. Lá fora, o vento rugiu outra vez, e ele sentiu, pela primeira vez em muitos anos, o medo genuíno correndo-lhe nas veias. O amanhecer ainda não havia chegado, mas o céu começava a clarear, tingido de um cinza doentio. Elias Harper não pregara os olhos. Sentado à mesa da cozinha, o rifle apoiado sobre o colo, ele observava a chama miúda da lamparina tremer como se também tivesse medo. Clara dormia no quarto ao lado, embora dormir fosse uma palavra gentil demais. De vez em quando, ela gemia baixo, perdida em pesadelos que pareciam mais lembranças do que sonhos. Elias sentia o cansaço pesar, mas o instinto o mantinha alerta. No deserto, o perigo não mandava aviso, chegava com o vento, ou com o som de cascos. E foi exatamente isso que ele ouviu. Cascos. Vários. O som vinha do leste, abafado, mas inconfundível. Elias se ergueu, o corpo inteiro reagindo. Foi até a janela. 4 silhuetas se aproximavam, montadas e alinhadas. Homens. Armados. Maldição. Pegou o chapéu, pôs o coldre na cintura e caminhou até o quarto. Clara já estava sentada, os olhos arregalados. Eles? Perguntou ela, a voz um fio. Talvez, respondeu ele, seco. Mas eu não costumo receber visitas por aqui. Ela tentou se levantar, cambaleando. Elias assegurou. Fique aí. Eu resolvo isso. Você não entende, eles não conversam. Só matam. Elias olhou para ela, e por um momento, algo nele pareceu hesitar. Então espero que saibam morrer também. Saiu, fechando a porta atrás de si. O sol ainda não havia despontado quando os cavaleiros pararam diante do rancho. O da frente desmontou. Alto, barba grisalha, sobretudo negro, o tipo de homem que usava o distintivo não por dever, mas por poder. Senhor Harper, gritou o homem, a voz carregada de autoridade. Marshal Craven, do condado de Lincoln. Precisamos de uma palavra. Elias encostou o rifle na cerca e cruzou os braços. Pois diga, Marshal. Craven olhou ao redor, os olhos dele tinham o brilho frio de quem já fez coisas que prefere não lembrar. Estamos caçando uma fugitiva. Mulher. Jovem. Cabelos claros. Foi vista cavalgando por estas bandas. Dizem que pode ter vindo parar por aqui. Elias permaneceu imóvel. Fugitiva de quê? Assassinato, respondeu Craven, sem pestanejar. Matou um reverendo em Santa Rosa. Roubo de ouro da igreja. Mulher perigosa, Sr. Harper. Você não gostaria de estar perto dela. Um dos homens atrás do marshal deu uma risada seca. Outro cuspia no chão, impaciente. Elias respirou fundo. O ar cheirava a chuva antiga e mentira. Não vi ninguém por aqui, marshal. Só o vento e o gado morrendo de sede. Craven inclinou a cabeça, o olhar cravado nele. Curioso. Por que encontramos o cavalo dela no desfiladeiro? Sangue fresco na sela. E rastros vindo direto para cá. Elias sentiu o pulso acelerar. Esses rastros podem ser de qualquer um. O marshal deu um passo à frente. O senhor tem algo a esconder? O rancheiro manteve o rosto impassível. Nada além de dívidas e lembranças ruins. Craven riu baixo, mas não com humor. Sabe, Harper, o deserto tem um jeito estranho de esconder pecadores. Mas a poeira sempre assenta. Ele fez sinal com a cabeça, e um dos homens começou a contornar a casa. Elias segurou o rifle. Não há necessidade disso. Precaução, disse Craven. Homens como o senhor às vezes cometem o erro de proteger o que não devem. Elias deu meio passo à frente, a mão firme no cano da arma.
Diga a seus homens para se afastarem da minha cerca. O silêncio se esticou, tenso como corda de violino. O vento parou. O tempo pareceu prender a respiração. Então Craven sorriu. Tudo bem, Sr. Harper. Vamos dar uma olhada na próxima fazenda. Mas se estiver mentindo, o deserto não vai ser grande o bastante para esconder vocês dois. Elias não respondeu. Ficou apenas observando enquanto os quatro montavam novamente e desapareciam no horizonte, levando consigo o cheiro de pólvora e promessas quebradas. Quando o último cavalo sumiu de vista, ele soltou o ar que vinha segurando. Voltou para dentro, o coração martelando. Clara o esperava sentada, os olhos marejados. Ele falou com você? Falou. O nome dele é Craven. Elias a olhou com surpresa. Você o conhece? Conheci o inferno por causa dele, respondeu ela. Ela contou, entre pausas e lágrimas, que o tal reverendo era o chefe de um grupo que usava a igreja como fachada para contrabando e tráfico de mulheres. Ela descobriu, tentou fugir, e Craven, o homem da lei, era quem protegia o esquema. O ouro que ela roubara era, na verdade, o pagamento do pecado deles. Eles me caçam porque eu levei a prova. O ouro. E porque matei o reverendo quando ele tentou me matar. Elias ficou em silêncio por um tempo. O som distante dos cascos já havia sumido, mas algo nele dizia que aquilo ainda não tinha acabado. Então eles vão voltar, disse ele. Clara assentiu. E vão matar você também. Já tentaram antes, murmurou ele. A noite caiu cedo, pesada. O vento voltou a soprar, trazendo consigo o frio e o presságio da próxima visita. Elias limpava o rifle à luz do lampião, e Clara o observava em silêncio. Você podia me entregar, disse ela. Dizer que não sabia de nada. Ainda dá tempo. Elias levantou os olhos. Tempo para quê? Para continuar sozinho. Para dormir ouvindo o vento e lembrando de todos que já perdi. Fechou o rifle com um estalo. Não. Já fiz isso uma vez. Nunca mais. Ela sorriu, um sorriso triste, quase de gratidão. Então vamos morrer juntos? Perguntou. Elias olhou para fora, onde o horizonte já engolia o último fio de luz. Se o deserto quiser, respondeu. Mas não sem luta. Do lado de fora, em algum ponto distante, um coiote uivou, e o som ecoou como um aviso. Os homens da noite estavam voltando. O vento soprou forte naquela noite, varrendo o rancho de Elias Harper como se quisesse apagar sua existência do mapa. O céu, sem lua, era um manto de escuridão sem piedade. Dentro da casa, o silêncio era espesso, quebrado apenas pelo estalar da lenha na lareira e pelo som metálico das mãos de Elias limpando seu rifle, como quem se prepara para confessar pecados. Clara observava em silêncio. O rosto dela estava mais pálido, mas os olhos, agora firmes, tinham uma luz que Elias não conseguia decifrar. Uma mistura de medo e decisão. Eles vêm hoje, disse ela, sem rodeios. Elias ergueu o olhar, sem surpresa. Eu sei. O deserto não perdoa promessas inacabadas. Ela se aproximou, puxando o cobertor ao redor dos ombros. Você não precisa morrer por mim. Ele se levantou, o rifle nas mãos. Ninguém precisa morrer, se tiver juízo. Mas eles não vieram até aqui para conversar. Clara respirou fundo, e por um instante o som do vento pareceu parar. Tem algo que você precisa saber. Elias a fitou, silencioso. O ouro não era da igreja. Era das famílias que eles destruíram. Das mulheres que sumiram. Eu o escondi. Escondeu onde? Debaixo do chão, no poço atrás do celeiro. Se eu morrer, quero que você o entregue a alguém decente. Há um homem em Santa Fe, juiz Abraham Lowell. Ele sabe o que fazer. Elias franziu o senho. Você acha que alguém em Santa Fe vai ouvir uma morta e um rancheiro quebrado? Se eu tiver sorte, você vai viver para contar. Elias não respondeu. Voltou a sentar, verificando a munição. O som do clique seco ecoou pela sala. Lá fora, os cascos começaram a soar. Lentamente, no início. Depois, mais próximos. 4 cavalos, talvez 5. Clara se encolheu, os dedos agarrando o cobertor. Elias ficou de pé. Fique aqui. Não se mova,
não acenda a luz. Se eu disser para correr, corre pro celeiro. Entendeu? Ela assentiu, os olhos marejados. O rancheiro apagou a lamparina, deixando a casa mergulhada na escuridão. O vento trouxe consigo o som metálico de esporas, vozes abafadas, risadas curtas. Harper! A voz de Craven cortou o ar. Sabia que nos veríamos de novo. O deserto é pequeno demais para esconder mentiras. Elias abriu a porta devagar, rifle em mãos. O luar mal iluminava o pátio. 4 homens, sombras sobre cavalos. O brilho de armas. Boa noite, Marshal, disse Elias, a voz calma. Veio rezar comigo? Craven sorriu. Vim terminar um sermão. O disparo veio primeiro, seco, certeiro, atingiu o batente da porta, a poucos centímetros da cabeça de Elias. Ele se jogou para o lado, rolando atrás de uma mesa. As balas cortaram o ar. O rancho estremeceu com o impacto. Clara se levantou, tropeçando até a janela. Viu o clarão dos tiros iluminando os rostos. Craven avançava, protegido por seus homens. Elias respondeu com o rifle. Um disparo. O primeiro homem caiu do cavalo, gritando. Outro se abaixou, atirando às cegas. O vidro da janela estourou. Harper! Gritou Craven. Não torne isso pior. Elias recarregou, o suor descendo pelo rosto. Já é pior o bastante. Outro tiro. Outro grito. O segundo homem tombou. A fumaça do pólvora enchia o ar, misturando-se ao cheiro de chuva e madeira queimada. Craven avançou, agora a pé, abrigando-se atrás do bebedouro. Ela te contou mentiras, Harper. Era cúmplice. Matou o reverendo e fugiu com o ouro. Elias gritou de volta. Então por que ela carrega cicatrizes que nem o inferno explicaria? Silêncio. Depois, Craven respondeu, rindo. Porque ela mereceu cada uma. O som do riso dele fez algo em Elias se partir. Ele ergueu o rifle e atirou. O projétil atingiu o bebedouro, arrancando lascas de madeira e respingos d'água. Craven se abaixou. Do outro lado, Clara apareceu à porta, empunhando uma pistola velha que Elias guardava na cozinha. Clara, volta para dentro. Gritou ele. Mas era tarde. Um dos capangas restantes a viu e disparou. A bala atingiu o chão perto dos pés dela, levantando poeira e estilhaços. Elias respondeu com outro tiro, derrubando o atirador. O som dos tiros cessou de repente. O vento tomou conta do deserto, soprando cheiro quente de pólvora e sangue. Craven saiu da sombra, a arma em punho, caminhando em direção à casa. Acabou. Harper. Jogue essa arma e eu deixo você morrer rápido. Elias se manteve firme. Você não sabe o que é morrer devagar, Craven. Eu sei. Craven riu. Então me mostra. O próximo instante foi ruído e fogo. Elias atirou. Craven também. As 2 balas voaram no mesmo sopro. Elias sentiu o impacto na lateral do corpo, quente e seco. Cambaleou, o rifle caindo. Craven gritou e levou a mão ao ombro, cambaleando também. Clara correu até Elias, segurando-o. Não, murmurou ele, tossindo sangue. Vai, acaba com isso. Ela olhou para Craven, caído de joelhos, o rosto torcido de ódio. Você não é melhor que a gente, rosnou o Marshal. Clara ergueu a arma. Talvez não, disse ela. E atirou. O corpo dele tombou no chão, imóvel. O silêncio voltou, pesado. A única luz vinha do fogo que começava a subir das cortinas, uma vela caída, talvez uma faísca perdida. O rancho começava a arder. Elias se apoiou contra a parede, o sangue escorrendo pelo flanco. Deixa queimar, murmurou. O deserto vai cuidar das cinzas. Clara chorava, segurando o rosto dele entre as mãos. Não morre, por favor. Ele abriu um sorriso cansado, quase sereno. Eu já morri, quando deixei de acreditar que alguém podia ser bom. Ela encostou a testa na dele. Eu não mereço o que você fez. Então, vive. E faz valer. O fogo se espalhava rápido. As paredes gemiam, as sombras dançavam como espectros em despedida. Elias fechou os olhos, o corpo cedendo devagar.
Clara ficou ajoelhada ali até o último lampejo do rancho. Quando finalmente se ergueu, o luar rasgava o horizonte, o deserto inteiro assistia em silêncio. Ela caminhou até o poço atrás do celeiro, cavou com as próprias mãos até encontrar o saco de pano. O ouro. O peso dos pecados do mundo. Com lágrimas e fuligem no rosto, montou no cavalo de Elias e partiu. Atrás dela, o rancho ardia como uma fogueira funerária. O vento levou o último sopro de fumaça e, junto dele, o nome de Elias Harper. O amanhecer veio lento, arrastando uma luz pálida sobre o deserto. O vento havia mudado de direção, soprando do sul, quente, seco, trazendo o cheiro amargo de cinzas. Onde antes ficava o rancho Harper, agora restava apenas o esqueleto negro das paredes, retorcidas pelo fogo. Clara parou o cavalo no alto da colina e olhou para baixo. O sol nascia sobre o que fora um lar, mesmo que por pouco tempo. O chão ainda fumegava, e entre as cinzas, o metal queimado de uma pá se destacava. Elias usará aquela pá no dia em que tudo começou, o dia em que encontrou o cavalo sem cavaleiro. Ela desmontou, caminhando devagar até o pequeno monte de terra ao lado da cerca. Ali, sob uma cruz improvisada de madeira, repousava Elias Harper. Clara ajoelhou-se, os joelhos tocando o solo quente. Você devia estar vivo para ver o sol, Elias murmurou, a voz trêmula. Mas acho que o deserto precisava mais de você do que eu. Ficou em silêncio por um tempo, ouvindo o som distante de um coiote. Tirou do bolso uma pequena cruz de ferro, a que ele usava presa ao colar, e que ela recolhera antes de deixar o rancho em chamas. Enterrou-a ao lado da cruz de madeira. Disse que o deserto não redime ninguém, continuou, olhando para o horizonte. Talvez esteja certo. Mas, se o inferno te levou, Elias, eu espero que ele tenha encontrado paz contigo. O vento soprou mais forte, levantando um redemoinho de poeira e cinza. Clara ergueu a cabeça, os olhos marejados refletindo o brilho dourado do amanhecer. Por um instante, pensou ouvir a voz dele, não em palavras, mas no murmúrio do vento, como se dissesse segue em frente. Montou novamente e virou o cavalo para o leste. O ouro estava preso ao alforje, pesado como um juramento. Em Santa Fe, encontraria o juiz Lowell e contaria a história, toda ela. Mesmo que ninguém acreditasse. Mesmo que o mundo escolhesse esquecer. Quando partiu, o sol já estava alto bastante para pintar o deserto de cobre. Atrás dela, o rancho de Elias Harper desaparecia pouco a pouco, primeiro na poeira, depois na memória. Mas uma coisa permaneceu. No lugar exato onde as cinzas ainda fumegavam, uma pequena flor amarela começava a brotar, teimosa, abrindo-se entre as pedras queimadas. O narrador encerrou em voz grave, como o vento que nunca para. Dizem que o deserto não perdoa, que ele seca a alma e engole os fracos. Mas, às vezes, só às vezes, ele se cala, por respeito a quem enfrentou o inferno e ainda acreditou em redenção. O som dos cascos se perdeu no horizonte. O vento continuou. O deserto guardou silêncio. Se essa história te tocou, se você sentiu o vento, o pó e o peso do deserto, deixe seu like, conte nos comentários o que faria no lugar de Elias Harper, e inscreva-se para mais histórias do Velho Oeste. Porque, no fim das contas, o deserto nunca esquece, e cada alma tem seu preço.